E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da energia potencial. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma partícula de massa mzinho igual a 1 kg, lançada sobre um trilho retilíneo com velocidade de 3 metros por segundo, está sujeita a uma força F de x igual a menos Azinho menos Bzinho vezes x, onde Azinho é igual a 4 newtons, Bzinho é igual a 1 newton por metro e x é o deslocamento em metros medido a partir da posição inicial. A partir de tais considerações, eu posso admitir que no instante t igual a zero, a partícula se encontra na origem do meu sistema de coordenadas, tomado aqui como eixo x. E nesse instante t, a velocidade inicial da partícula é igual a mais 3 metros por segundo. Sendo assim, nesse instante, ela está se movendo na mesma direção do eixo x em questão. Dando sequência, item A. Em que pontos do trilho a velocidade da partícula se anula? Para resolver o item A, nós devemos ir em busca, inicialmente, da velocidade da partícula em função da posição x. Para fazer isso, eu vou recorrer à segunda lei de Newton. Sabendo que a força F em função de x é a única que age na partícula de massa m, eu posso escrever que F de x é a força resultante. Sendo assim, menos Azinho menos Bzinho vezes x é igual a massa vezes a aceleração adquirida. Muito bem? Logo, menos 4 menos x é igual a massa mzinho, 1 kg, vezes a aceleração adquirida. Eu vou substituir a aceleração agora pela derivada da velocidade da partícula em relação ao tempo. E com isso, obtemos a igualdade ilustrada. A partir de agora, eu posso escrever dv dt da seguinte maneira. A derivada da velocidade em relação ao tempo é igual à derivada da velocidade em relação à posição x vezes a derivada da posição x em relação ao tempo t. Observe a partir desse produto que você recupera dv dt facilmente. Muito bem? E isso é igual a menos 4 menos x. Sendo assim, dv dx vezes a derivada da posição em relação ao tempo que representa a velocidade em certo instante t é igual a menos 4 menos x. Consequentemente, v dv é igual a menos 4 menos x dx. A gente acaba de obter uma equação diferencial separável. Para obter, portanto, a velocidade v em função da posição x, basta integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar da velocidade v0, que vale 3 metros por segundo, até certa velocidade v. E do lado direito, por correspondência, eu vou integrar da posição x0 igual a 0 até certa posição x. Pela regra do expoente, o lado esquerdo é dado por v ao quadrado sobre 2. De v0 a v, portanto, de 3 até v. Pela regra do expoente, o lado direito fica dado por menos 4 vezes x menos x ao quadrado sobre 2 da posição inicial x0 igual a 0 até certa posição x. Pelo teorema fundamental do cálculo, o lado esquerdo vai nos dar v elevado ao quadrado sobre v elevado ao quadrado sobre 2 menos 3 elevado ao quadrado sobre 2 e, portanto, 4,5. E isso é igual, pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos menos 4x menos x ao quadrado sobre 2, substituindo x por x, menos 0, pois ao substituir x por 0, eu anulo todo esse termo. Muito bem? Observe a igualdade obtida e todos os cálculos realizados
até aqui. Sendo assim, multiplicando agora todos os termos por 2 e jogando este número para o lado direito da igualdade, nós vamos encontrar que v elevado ao quadrado é igual a menos x ao quadrado menos 8x, observe que eu estou multiplicando todo mundo por 2, mais 9. Consequentemente, a velocidade da partícula em função da posição x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos x quadrado menos 8x mais 9. O sinal positivo se refere ao fato da partícula estar se movendo em certo instante, em certa posição, a favor do eixo x. Já o sinal negativo se refere ao fato da partícula estar se movendo em certo instante, em certa posição, contra o eixo x. Vamos agora em busca das posições para as quais a velocidade da partícula se anula. Para fazer isso, devemos impor que menos x elevado ao quadrado menos 8x mais 9 é igual a zero. Nossa tarefa agora se resume em determinar as raízes dessa equação característica. Vamos começar, portanto, calculando o delta. Ele é o coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Sendo assim, obtemos o coeficiente b elevado ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Muito bem? Logo, delta é igual a 64 mais 36 e, portanto, delta é igual a 100. Logo, as raízes dessa equação do segundo grau são dadas por menos o coeficiente b, menos menos 8, 8, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 10, dividido pelo dobro do coeficiente a, que vale menos 1. Sendo assim, menos 2. Logo, as posições para as quais a velocidade da partícula se anula e, portanto, posições de inversão do movimento da partícula são x1 igual. Então, nós temos 8 mais 10, 18. 18 dividido por menos 2, menos 9. E a posição x2 é dada por 8 menos 10 menos 2 dividido por menos 2, 1. Então, vamos ilustrar as respostas do item A já no item C, adiantando essa resolução. Então, nós temos aqui x2 valendo 1 e x1 valendo menos 9. Observe mais uma vez os resultados obtidos e todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: faça o gráfico da velocidade da partícula entre esses pontos. Eu vou fazer aqui apenas um esboço desse gráfico, pois temos pela frente a raiz quadrada de uma equação do segundo grau. Eu já sei que na posição x igual a 1 metro e x igual a menos 9 metros, a velocidade da partícula vale zero. Observe o gráfico em questão, onde eu ilustro a velocidade em função da posição x. Note agora que na posição x igual a zero, a velocidade da partícula vale 3 metros por segundo como deve ser. Substituindo nessa equação x por zero, você vai encontrar a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Sendo assim, quando x é igual a zero, a velocidade da partícula vale 3 metros por segundo. Já suspeitando que se trata de uma força restauradora, nós podemos afirmar que a velocidade da partícula é máxima quando a força F em função de x é igual a zero, conforme vimos em vídeos anteriores. Fazendo f de x igual a zero, você vai encontrar menos 4 menos x igual a zero e, portanto, x igual a menos 4. Então vamos lá, vamos ilustrar essa posição aqui. Se x é igual a menos 4, a velocidade da partícula vale, vamos lá,
Menos 4 ao quadrado, 16. Portanto, menos 16. Menos 8 vezes menos 4, mais 32. Mais 9. Consequentemente, obtemos aqui 16 mais 9 e, portanto, 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Logo, quando a posição x é igual a menos 4, a velocidade da partícula nesse meu esboço vale 5 metros por segundo. Muito bem. Observe o esboço do gráfico realizado até aqui. A partir desses pontos, temos condições de traçar o gráfico aproximadamente. Então, entre as posições menos 9 metros e 1 metro, nós temos esse comportamento aproximadamente para a velocidade da partícula em função da posição x. Muito bem? Vamos agora para o item C. O item C diz o seguinte: a que tipo de lei de forças corresponde f de x? Está claro que a lei de forças é a lei de Hooke. Observe que x igual a menos 4 metros é a posição de equilíbrio e a posição menos 9 metros e 1 metro são as posições onde ocorre a inversão do movimento da partícula. Portanto, nós temos aqui a lei de Hooke. Observe mais uma vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.